Olá, boa noite. Boa noite. Governo suspende queimadas em todo o país e ONU quer tratar da crise na Amazônia. Polícia Federal prende 18 pessoas em operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos. PIB brasileiro supera expectativas do mercado e cresce 0,4% no segundo trimestre. Ex-número 2 das Farc anuncia retorno à luta armada na Colômbia. Nos Estados Unidos, Flórida decreta estado de emergência por causa da aproximação do furacão Dorian. Nós começamos essa edição falando da economia brasileira. O PIB do país teve um crescimento de 0,4% no segundo trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, a soma do Produto Interno Bruto do país foi de 1.780 bilhões de reais. Embora este resultado mostre que a retomada da economia do país anda devagar, está acima do esperado pelo mercado e afastou o risco de o Brasil entrar em uma recessão técnica, que ocorre quando 2 trimestres seguidos tem queda no PIB. A alta do trimestre foi puxada principalmente pelos ganhos da indústria e dos serviços, enquanto a agropecuária caiu um pouco. E a gente justificou que esse desempenho melhor foi mais explicado pelo comportamento da indústria, tá? Uma vez que a indústria agora veio mais positiva, do que tinha sido, por conta de que a transformação e a construção, que fez em torno de 70%, contribuíram para esse resultado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu uma reunião para tratar da crise da Amazônia. No Brasil, o governo federal suspendeu a prática de queimadas em todo o país por 60 dias a partir de hoje. A proibição não se aplica em casos como de controle fitossanitário, para controlar propagação de pragas, por exemplo, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente. A Operação Verde Brasil, que reuniu várias agências em torno do combate aos incêndios na Amazônia Legal, registrou a diminuição nos focos de incêndio nos últimos dias. A avaliação do governo até o momento é positiva. Com o apoio das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, o combate às queimadas também foi reforçado nas áreas de fronteira, em terras indígenas e em unidades federais de conservação ambiental da Amazônia Legal. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que está na Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento da África no Japão, defendeu a realização de uma reunião sobre o tema, à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro. Acredito que a comunidade internacional precisa se mobilizar fortemente para apoiar os países da Amazônia com o intuito de fazer 2 coisas: parar os incêndios o mais rápido possível com todos os meios disponíveis e ter uma política de reflorestamento consistente. Precisamos fazer muito mais do que fizemos no passado. Cerca de 80 mil incêndios atingiram a floresta amazônica desde o início do ano. Os números são os mais altos desde 2013. A PEC paralela, com alterações nas aposentadorias de servidores estaduais e municipais, deve ser analisada no Senado até o fim de novembro. Essa é a expectativa do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do DEM. Ele se reuniu hoje em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também do DEM, e com o relator da proposta da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB. PEC paralela vai tratar de pontos que ficaram fora do texto principal da reforma da Previdência porque não houve acordo. O principal exemplo diz respeito às aposentadorias de servidores estaduais e municipais. Segundo Tasso Gereissati, as alterações nos estados e municípios devem representar uma economia de 350 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos. A ideia é que cada Assembleia Legislativa vote leis para igualar as regras às de servidores federais, que estarão no texto principal da reforma da Previdência. Os assuntos são tratados em PECs separadas, porque qualquer alteração no texto original da reforma obrigaria a uma nova discussão na Câmara. A PEC paralela terá o caminho contrário da PEC original. Começa no Senado e depois vai para a Câmara. Para Rodrigo Maia, é possível analisar o texto na Câmara ainda em 2019. Olha, vai ficar no limite, mas eu acredito que sim. Acredito que a Câmara é mais demorada, tem mais parlamentares, mas também tem um regimento mais rígido.
tem a tramitação em 2 comissões e depois no plenário. Já no caso do texto principal da reforma da Previdência para servidores federais e trabalhadores da iniciativa privada, a ideia é encerrar a votação em outubro. É bom assim, que cada um faça a sua parte, que cada um coloque o seu ponto de vista, mas que no final a gente consiga entregar uma reforma que possa equilibrar as contas do Estado e dar tranquilidade para que a gente possa virar essa página do equilíbrio fiscal, avançar na reforma tributária, avançar no Pacto Federativo. O Congresso derrubou ontem um veto do presidente Jair Bolsonaro e assim manteve penas mais duras para quem propaga fake news. O veto foi analisado numa sessão conjunta do Congresso, que reúne deputados e senadores. Entre os deputados foram 326 votos pela derrubada do veto contra 84. Entre os senadores, o placar foi de 48-6. A Lei 13.834 atualiza o Código Eleitoral. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que estabelece pena de 2 a 8 anos de prisão para quem divulgar notícias falsas com objetivo eleitoral. No veto, o presidente afirmou que a pena viola o princípio de proporcionalidade entre o tipo penal e a pena. A punição, retomada pelos congressistas, só será aplicada se for comprovado que o acusado sabia da inocência do alvo da notícia falsa. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, do DEM, anunciou a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar a propagação dessas notícias falsas. A CPMI será formada por 15 deputados e 15 senadores. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, usado no reajuste dos contratos de aluguel, caiu 0,6% em agosto. O IGPM acumula inflação de 4% no ano e 4,9% em 12 meses. A queda da taxa de julho para agosto foi puxada pelos preços no atacado e pelo custo da construção. E o dólar fechou em alta hoje. A moeda norte-americana subiu 0,3% e foi vendida a R$ 4,17. Este é o maior nível atingido desde o dia 13 de setembro do ano passado. Um turista chinês morreu e outro ficou ferido durante um assalto na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Shen Kang-yang não resistiu aos ferimentos à faca. O amigo dele foi levado para o hospital. A polícia aguardava um tradutor para falar com familiares da vítima e um suspeito foi preso. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançaram hoje um projeto piloto contra os crimes violentos. Batizado de Em Frente Brasil, o programa tem o objetivo de combater a criminalidade nas cidades com maiores índices de homicídios. Ações conjuntas com estados e municípios vão ser feitas para enfrentar os crimes violentos. As medidas, como reforço de policiamento, serão desenvolvidas em 5 cidades, uma de cada região do país. São elas: Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, ambas na região norte, Goiânia, capital de Goiás, na região centro-oeste, Cariacica, no Espírito Santo, que fica na região sudeste, e São José dos Pinhais, no Paraná, pertencente à região sul do Brasil. Esse projeto foi desenvolvido seguindo a orientação principal do senhor presidente da República, da necessidade de diminuir a criminalidade violenta no país, de aumentar não só a persecução, mas a segurança pública de cada cidadão. E esse projeto só é possível através da união do governo federal, não só aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas dos demais ministérios, para o enfrentamento dessa criminalidade violenta. As escolhas dos 5 municípios do projeto piloto se deu conforme o Ministério da Justiça a partir da média dos números de homicídios dolosos ocorridos entre 2015 e 2017 nas cidades que não são as mais violentas do Brasil. A situação fiscal do Estado também pesou nas escolhas. O programa prevê o investimento de R$ 4 milhões por cidade em um total de R$ 20 milhões do orçamento do Ministério da Justiça. O projeto tem início de forma oficial com a assinatura de contratos locais de segurança. Os termos foram assinados por Bolsonaro, governadores e prefeitos das cidades participantes. Em uma portaria publicada na semana passada no Diário Oficial da União,
O ministro Sérgio Moro já tinha autorizado o envio da Força Nacional de Segurança para 5 cidades do projeto piloto do governo. O programa era discutido há meses por Moro e a equipe dele, tanto é que as cidades escolhidas foram anunciadas em maio. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas e cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Pelo menos 18 suspeitos já foram presos. Um dos presos é um funcionário que trabalhava numa empresa de logística no terminal e que dá suporte a companhias aéreas na pista. Segundo a investigação, há indícios da atuação de uma organização criminosa dentro do aeroporto de Guarulhos envolvida com o tráfico. A Justiça determinou sigilo nesse inquérito. A defesa do ex-presidente Lula pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação de sentenças do juiz Sérgio Moro. O pedido é para as penas no caso do triplex do Guarujá, pelo qual o ex-presidente está preso, no caso do sítio de Atibaia e também do suposto terreno dado pela Odebrecht para o Instituto Lula. Os advogados do petista querem que seja estendida a ele a decisão do STF, que favoreceu o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Na terça-feira, a segunda turma do Supremo anulou a condenação de Bendini porque ele teve que entregar a resposta no mesmo prazo em que delatores apresentaram as acusações. Esse caso voltou para a primeira instância. De acordo com o IBGE, 7 milhões de brasileiros praticaram algum trabalho voluntário. E segundo os voluntários, vale de tudo para fazer o bem e ver o sorriso estampado no rosto de quem recebe esse carinho. Desde 2016, o José Lúcio vive em uma casa de repouso. Lá, o senhor de 85 anos tem todos os cuidados que precisa diariamente. Mas nada o alegra mais que receber esse grupo de jovens, funcionários de uma administradora de rodovias do estado de São Paulo. Juntos, vão ajudar o meio ambiente plantando essas mudas. Eu me sinto muito à vontade, porque eu recebo novidade. Porque aqui nós tornamos uma coisa rotineira e não é muito bom para o ser humano. Mas quando vem visita, a gente vai dialogar com a visita e tem novidades de lá de fora. Isso nos ajuda muito, nos alegra muito, principalmente a mim, que sou curioso. Esses jovens que mudam o dia do seu José Lúcio são voluntários. Pessoas que doam parte do seu tempo para beneficiar os outros sem receber nada em troca. Temos alguns grupos, inclusive, que fazem campanhas durante o ano. Aí, final de ano, vem trazer uma festinha, sacolinha para os idosos. Tem voluntário que chega até se disponibilizar para acompanhar o idoso no médico. Muitas empresas já perceberam os benefícios do voluntariado, tanto que incluíram em suas rotinas. Afinal, um dia de trabalho que pode fazer a diferença ao lado de quem precisa. A gente deixa de lado o estresse do trabalho, as atividades e vem se dedicar a um momento especial com os idosos. A gente mais ganha enquanto voluntário do que, de fato, a gente imagina, né? Porque a gente doa atenção, doa carinho e, em troca, eles compartilham a experiência, compartilham a vida deles com a gente. Então, é um momento que, para a gente, é muito prazeroso. Segundo dados do IBGE, apesar de uma pequena queda de 1,6% em relação a 2017, em 2018, mais de 7 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de trabalho voluntário em instituições como escolas, asilos ou hospitais. Já no GRAAC, o grupo de apoio ao adolescente e criança com câncer, são cerca de 600 pessoas que dedicam 4 horas semanais para ajudar nas rotinas do hospital. Este grupo, por exemplo, é dedicado à brinquedoteca. Assim, essas crianças podem esquecer um pouco do tratamento durante as brincadeiras. Assim que eu parei de trabalhar, eu falei, não, eu quero ser voluntária, porque eu já conhecia o trabalho que é feito aqui no GRAAC, né? A credibilidade que o GRAAC dá. Então eu vim e me candidatei e consegui a vaga aqui na brinquedoteca, que eu costumo brincar que é o oásis do hospital, né? Aqui. Então já tem 8 anos e pouquinho que eu estou aqui. Identificar o perfil do voluntariado é fundamental para saber em que área ele mais se encaixa. Para você ser voluntária, você se inscreve no site do GRAAC para marcar uma visita monitorada, conhecer todos os setores e depois tem eles fazem
um recrutamento e é um trabalho super sério. A pessoa tem que ser muito comprometida. O Luiz adora dedobol, que é um tabuleiro com pinos para jogar futebol. No GRAAC, ele é responsável por organizar e incentivar competições. Eu tinha campinhos, né, parados em casa, né? Chegou um momento que eu pensei, por que não usar esses campinhos para alguém brincar e não ficar parados? Foi onde surgiu a ideia de eu mandar um e-mail aqui para o GRAAC, demonstrando meu interesse em fazer esses campeonatos, né? E aprovaram e estou aqui até agora. É um trabalho muito humanizado, onde você doa muito amor e onde você aprende muito. Porque assim, eu estou no GRAAC há 28 anos e é uma transformação na vida. As secretarias de saúde de todos os estados começaram a receber essa semana as doses extras da vacina tríplice viral. A ação busca garantir proteção contra o sarampo em crianças de 6 a 11 meses de idade. A vacina também previne contra a rubéola e cachumba. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de doses estão sendo distribuídas. Foram priorizados os 3 estados que estão em situação de surto ativo de sarampo. São Paulo concentra 99% dos casos e já registra uma morte pela doença este ano. O estado recebeu o maior número de doses, 56%. O sarampo também voltou à Europa com força, atingindo principalmente 4 países onde a doença era considerada erradicada: Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia. O ex-número 2 das Farc, Iván Márquez, anunciou o retorno à luta armada na Colômbia. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Iván Márquez estava desaparecido há mais de um ano e comunicou em um vídeo que voltou junto com outros chefes rebeldes. Segundo ele, a medida é uma resposta à traição do Estado aos acordos de paz de Havana. O pacto negociado no governo de Juan Manuel Santos levou ao desarmamento de cerca de 7.000 pessoas em 2017, mas 2.000 combatentes ainda atuam. Os grupos estariam envolvidos com o tráfico de drogas e a mineração ilegal. Santos disse que os desertores devem ser reprimidos com força e que a luta pela paz deve prosseguir. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, atribuiu ao primeiro-ministro Giuseppe Conte a missão de formar um novo governo com base em uma maioria inédita entre social-democratas e o movimento 5 Estrelas. Ele disse que o objetivo é construir um país mais inclusivo e que retorne ao primeiro plano europeu. A Itália estava há 3 semanas afundada em uma grave crise desde que o líder do partido Liga e ministro do Interior, Matteo Salvini, rompeu a aliança de 14 meses com os 5 Estrelas e ameaçou convocar eleições antecipadas no país. Centenas de manifestantes foram a Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, para protestar contra a decisão de suspender temporariamente o parlamento. As sessões na Câmara só vão ser retomadas após 14 de outubro, 2 semanas antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia. Os manifestantes classificam a manobra de Johnson como um golpe e os jornais dizem que se trata de um ataque à democracia parlamentar. Os separatistas retomaram o controle de Aden, a grande cidade do sul do Iêmen, após confrontos com as forças pró-governo que haviam recuperado o local nesta quarta-feira. O Conselho de Transição do Sul tem o apoio dos Emirados Árabes, enquanto a Arábia Saudita está do lado do governo iemenita. Os 2 países integram a coalizão árabe presente no Iêmen desde 2015 para combater os Hutis, que recebem apoio do Irã. O parlamento ucraniano elegeu Oleksiy Goncharuk como primeiro-ministro. O advogado de 35 anos tinha sido designado pelo presidente, o humorista Volodymyr Zelensky. 290 deputados votaram a favor de Goncharuk, que tem apenas 3 meses de experiência em postos do governo. Ele prometeu aos parlamentares acabar com a corrupção no país.
A Flórida decretou estado de emergência enquanto aguarda o furacão Dorian, que deve chegar ao leste do estado no domingo, depois de passar perto do norte das Bahamas no sábado. Especialistas alertam que o fenômeno pode vir a ser classificado como de grau 3, um furacão poderoso quando chegar à Flórida, com ventos de mais de 178 km por hora. Em Porto Rico, ele passou sem causar grandes estragos, apesar de alguns cortes de energias e inundações. E você viu nessa edição que o PIB, soma de tudo que é produzido pelo país no segundo trimestre do ano, cresceu 0,4% e superou a expectativa do mercado. A indústria e o setor de serviços puxaram a alta. E a gente encerra essa edição com as imagens desses dois filhotes de pandas vermelhos que foram pela primeira vez ao veterinário. Eles são gêmeos e nasceram há 9 semanas no zoológico de Chester, no Reino Unido. A população de pandas vermelhos está em perigo e caiu 40% nos últimos 50 anos. Só existem 10 mil pandas vermelhos na natureza. Além da Inglaterra, está no zoológico, a espécie pode ser encontrada no Nepal, Butão, Mianmar e no sul da China. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.